Olá, que bom ter vocês aqui com a gente para mais uma imersão, uma psicoleitura. Psicoleitura. A gente mergulha no mundo das cores, tenta entender a psicologia por trás delas, como elas agem sobre a gente, sabe? De forma sutil, quase sem perceber. Nossa, que legal. Adoro esse tipo de tema. E para essa psicoleitura a gente vai se basear em alguns textos da Psicologia das Cores da Eva Heller. Ah, sim, claro. E também alguns trechos das Memórias, Sonhos e Reflexões do Jung e Rápido e Devagar do Kahneman. Acho que as ideias dele sobre a mente, sobre como a gente toma decisões, enfim, tudo isso vai ser bem útil para a nossa conversa. A ideia é a gente descobrir juntos algumas surpresas sobre como a gente vê, como a gente valoriza as cores. E como tudo isso, no fim das contas, pinta os nossos pensamentos e emoções. Sem a gente, às vezes, nem se dar conta. Nossa, já tô curiosa. Então vamos começar. Que tal a gente começar pelo azul? O azul é a cor favorita de tanta gente, né? É mesmo. É incrível como o azul é popular. E aí a Heller fala bastante sobre isso. Ela conecta o azul com a simpatia, com a harmonia, com a fidelidade. É verdade, é a cor da tranquilidade, né? Mas ao mesmo tempo, a gente também sente o azul como uma cor fria. Distante? Distante, sim. Meio misterioso, mas mesmo assim a gente gosta, né? Gostamos? E olha só. Existem 111 tons de azul. Imagina. Nossa! É uma coisa. E por que será que ele passa a sensação de distância? De infinitude? A gente olha pro céu e parece que não tem fim, né? Exato. O céu, o mar. E o Jung, ele via o azul como a cor da eternidade. Ligava o azul ao céu, ao divino. Faz sentido. Essa imensidão, né? Que a gente sente quando olha pro céu. Yeah. E a fidelidade. Porque o azul é ligado à fidelidade. Chico. Yeah. Será que tem a ver com a ideia de que o azul é constante? Tipo o céu, que tá sempre ali. Pode ser. E historicamente o azul aparece em muitos uniformes. O azul da Prússia, por exemplo. Ah, os uniformes militares. Simbolizava lealdade. Yeah. Né? E essa trajetória do azul é fascinante. Começa lá na realeza com o azul real e depois, pum, vira o blue jeans. O azul do povo. Exato. Uma cor que se democratizou. Não podemos esquecer das Blue Hours, aquele momento mágico do entardecer, né? É lindo. E as flores azuis também. Muitas vezes elas representam um anseio do desejo. Que interessante. E tem o índigo, né? Um azul profundo, que era considerado a tinta do diabo em algumas épocas, mas era usado para roupas. E que dualidade. Né? Será que era por causa da intensidade da cor que causava, sei lá, fascínio e medo ao mesmo tempo? Talvez. Mas no fim, o azul se tornou a cor da paz. A cor da bandeira da Europa. A cor da humanidade. É verdade. E agora, vamos mudar completamente de cor. Vamos. Do azul para a cor das paixões. O vermelho, a Eva Heller coloca o vermelho como a cor do amor, mas também do ódio. O vermelho é intenso, vibrante, cheira energia. E também tem muitos tons, viu? 105. Caramba. É muita coisa. E essa ligação do vermelho com o sangue, com a vida, é muito forte. O fogo também, né? Que tem essa dualidade. Cria e destrói. É mesmo. E você sabia que, historicamente, tinha até uma distinção entre o vermelho masculino e o feminino? Sério? E o vermelho também era visto como a cor da alegria. Da felicidade, Fred. É musculatura. Interessante. Mas o vermelho também tem um lado, digamos, mais sombrio, né? Sim, a agressividade, a guerra, a raiva. Tudo isso também é ligado ao vermelho. E a Eva Heller até menciona o uso de corais vermelhos, de toquinhas vermelhas. Contra o mal olhado. Isso. Era uma forma de proteção, de trazer vitalidade. E o vermelho era a cor da nobreza, do luxo. Sabia que antigamente usavam pulgas para fazer o pigmento vermelho? Não. Sério? Era um processo super trabalhoso e caro. Só a realeza e os cardeais usavam roupas tingidas com esse pigmento. Que loucura. É um símbolo de status, Diva. de poder. Mas o vermelho também tá ligado a Áries e Escorpião, né? Signos intensos, cheios de energia. Tem fama de, digamos, mais agressivos. E a combinação do vermelho com preto. Nossa, Poderoso. perigo, proibido. E no mundo da política, o vermelho também tem um papel importante. A liberdade, os trabalhadores, o comunismo, tudo isso é representado pelo vermelho. Verdade. E é curioso como tem poucos nomes femininos tradicionais que usam o vermelho, né? Mas como sobrenome, o vermelho é bem comum. Roth, por exemplo. É verdade. E a gente não pode esquecer das tintas sintéticas, né? As anilinas. Revolucionaram o mundo das cores. Totalmente. Impactaram as fontes naturais de pigmento vermelho. A granza, por exemplo, que era muito usada. A tecnologia muda tudo. E o vermelho é a cor mais importante dos semáforos, né? Por causa da visibilidade. Tanto de dia quanto de noite, o vermelho se destaca. É mesmo. E pensar que lá no século XVIII, usar vermelho era privilégio da nobreza. Até nos saltos dos sapatos. Era um símbolo de status, de distinção social. Bom, depois do azul e do vermelho, vamos para uma cor que, digamos, é um pouco mais complexa. O amarelo. A Eva Heller o descreve como uma cor mais contraditória. O que você acha?
Concordo. O amarelo é uma montanha-russa de emoções. Otimismo, ciúme, alegria, traição, tudo junto e misturado. Nossa, é verdade. E são 115 tons de amarelo. É amarelo para dar e vender. E essa dualidade toda, né? Porque será que o amarelo é assim? De um lado ele é a cor da luz, da inteligência, do ouro. Iluminação, positividade, riqueza. Mas por outro lado ele também foi usado para marcar prostitutas, mães solteiras, judeus. É triste, né? Uma forma de discriminação terrível. E na política, ele representa o traidor. Pesado? Mas na China, o amarelo era a cor do imperador. Era masculino, poderoso. Que contraste, né? Total. E a Heller fala da instabilidade do amarelo. Quando você mistura ele com outras cores, ele muda completamente. Vira marrom, laranja, verde. Parece que ele não tem muita firmeza, né? Meio inseguro. E o Goethe observou que o amarelo fica feio em superfícies sujas. Ele precisa de um fundo limpo para brilhar. Exato. E na simbologia cristã, mais dualidade, amarelo é a luz divina, mas também a cor de Judas. Nutridor. E no Egito, amarelo era a cor da pele feminina. Olha só, cada cultura vê o amarelo de um jeito. Fascinante. E agora, saindo do amarelo e indo para o verde, a cor que a Heller coloca entre o azul e o amarelo. Uma verde, a cor da natureza, da terra. Vida e veneno, como ela diz. O Jung viu uma harmonia entre o azul e o verde, o céu e a terra. Que bonito. A união do divino com o terreno. E o verde é a cor do equilíbrio, da esperança. No século XIX, ele representou os movimentos burgueses por liberdade. Que interessante. Mas tem uma coisa curiosa. Em alemão, existe a expressão Giftgrün, que significa verde veneno. Verde veneno. E não existe nada parecido para outras cores. Só para o verde. Por que será? A Heller acha que até um clichê idiomático pode influenciar a percepção da cor. E tem outra coisa. Verde e azul não combinam na moda, sabia? Sempre ouvi falar disso. É uma crença popular na Alemanha. E o Goethe também falava disso na teoria das cores dele. Ele ligava as cores ao status social. Nossa, as cores ditando a moda. E o verde é a cor da Irlanda, né? E está ligado ao catolicismo. O trevo, símbolo da Irlanda, foi usado por São Patrício para explicar a Santíssima Trindade. Olha só. E na simbologia cristã, verde também é a cor do Espírito Santo. E o verde também tem seus usos práticos, né? Tipo as mesas de bilhar. Por que será que elas são verdes? Lá. Talvez para lembrar um gramado, um lugar tranquilo para a gente se concentrar no jogo. Pode ser. E agora, vamos para uma cor, digamos, mais sóbria. O preto. A cor do poder, da violência, da morte. Mas também a queridinha dos designers e dos jovens. Se o preto é a negação, é a elegância. Não é isso? Ele é realmente uma cor. Boa pergunta. Tecnicamente, o preto é a ausência de luz, né? Mas a gente o enxerga como uma cor. E ele tem muitos significados. É verdade. E a Heller fala que a preferência pelo preto aumenta na juventude. E ele tá ligado ao fim, ao luto. É a cor do mistério, do desconhecido. E ele transforma tudo, né? Amor em ódio, por exemplo. E as combinações? Preto e amarelo. Egoísmo, culpa, Preto e violeta. mistério, introversão. Combinações poderosas. E você sabia que o preto, o vermelho e o dourado foram as cores da Confederação da Alemanha do Norte depois da Revolução de 1848? É mesmo. Mesmo o rei da Prússia não gostando muito da ideia. Interessante. E agora, vamos pro oposto do preto. O branco. Será que os esquimós conhecem mesmo 67 tons de branco? Sei lá, é uma crença popular, né? Mas que existem muitos tons de branco aí, existem. E o branco de chumbo, apesar do nome, é um branco bem brilhante. E tem branco gelo, branco neve, branco pérola. Branco puro, branco fantasma. É branco que não acaba mais. E a Heller fala que o branco é ligado ao feminino, à nobreza, mas também à fraqueza. E as cores que contrastam com ele são o preto e o vermelho, o poder e a força. E o oposto psicológico do branco é o marrom. Interessante. E o branco e o marrom não aparecem em acordes cromáticos harmoniosos, né? Não. Talvez por causa dessa dualidade. Puro versus impuro. Faz sentido. E na China, o branco é o yin, o feminino. E na astrologia, o branco é a cor da lua, que às vezes é representada pela prata. E você já viu um ambiente com as cores invertidas, preto no lugar do branco no lugar do preto. Já. É bem estranho. Desorienta a gente totalmente. Totalmente. E o branco dos alimentos, né? Muitas vezes ele significa que o alimento foi processado, que perdeu nutrientes. A gente associa o branco à pureza, mas nem sempre é assim. E o vestido de noiva branco só virou moda no século XIX. Antes disso, as noivas usavam o seu melhor vestido, independente da cor. Que legal. E agora, vamos para uma cor vibrante. O laranja. A mistura do vermelho e do amarelo. O laranja. É uma cor relativamente nova, né? O nome dela vem da fruta.
E é difícil achar rimas para laranja, tanto em português quanto em inglês. É mesmo. E na Índia, a percepção do laranja é diferente. Muitos tons que a gente considera o amarelo, eles vêm como laranja. Interessante. E o amarelo indiano, você sabia que ele vem da urina de vaca? Não. É sério. Era usado pelos artistas. E o açafrão, açafroa. Usados para atingir tecidos de laranja. O laranja tem uma história rica e variada. É verdade. E agora, vamos para a última cor da nossa lista. O violeta. A mistura do vermelho e do azul. O violeta, ele é diferente do lilás, viu? O lilás sempre tem branco na composição. Ah, tá. E o violeta tem vários nomes, né? Legal. Azul ameixa, vermelho púrpura. E o púrpura era a cor dos reis. O violeta é a cor do poder da realeza. E ele é raro na natureza, né? É, tanto lilás quanto violeta. E os nomes deles geralmente são os mesmos das flores. Olha só. E a Heller fala que o violeta é visto como extravagante, singular, o oposto da humildade, da penitência. E a combinação violeta prata ouro. Super elegante. Bem diferente do tradicional preto prata ouro. Tchê, o violeta é único. E pra gente finalizar, vamos falar rapidinho do rosa e do dourado. O rosa, a cor das meninas. Que, segundo o folclore americano, nascem em batons de rosa. E os meninos, em repolhos azuis. E o rosa era a cor favorita do período rococó. Depois que as cores puras viraram moda, eles queriam algo mais suave. E o dourado. Ele deixou de ser apenas uma cor, o amarelo, e virou um símbolo. De riqueza, de sorte, de luxo. Um mito de Eldorado, o ouro dos faraós. O ouro sempre teve um significado especial. E na astrologia, o dourado é a cor do sol de leão. E agora, pra gente terminar nossa imersão, vamos falar da cor menos querida de todas. O marrom. Coitado do marrom. Só 1% das pessoas o escolhem como cor favorita. Mas ele é super popular na moda e na decoração, né? Claro, a cor da terra, dos materiais naturais. Mas, tecnicamente, o marrom não é uma cor primária. Ele é a mistura de todas as cores. Era só. E ele também tem uma história complicada, né? As camisas pardas do nazismo. É, uma mancha na história do marrom. E na época o marrom era muito usado em roupas masculinas, o que facilitou a adoção da camisa marrom como uniforme. E antes da pintura moderna, o marrom era usado para pintar as sombras. Usava um pigmento chamado asfalto, que com o tempo deteriorou as obras de arte. Triste. Mas e aí, depois dessa imersão toda, o que você acha? Vamos olhar para as cores de um jeito diferente. Qual a leitura a gente pode fazer das cores na nossa vida? Boa pergunta. Acho que essa imersão nos fez pensar sobre como as cores nos influenciam, às vezes sem a gente nem perceber. É verdade. E se a gente quiser se aprofundar, vale a pena ler os textos da Eva Heller, do Jung, do Kahneman. Com certeza, tem muito mais coisa para descobrir sobre as cores. É isso aí. E por hoje é só. Obrigado por mergulharem com a gente nesse mundo fascinante das cores. Até a próxima. Até na próxima.